com alegria, com a graça de Deus, com as bênçãos e as luzes do Divino Espírito Santo, as bênçãos do Menino Deus, a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos, do Cristo ressuscitado, e igualmente de Nossa Senhora das Dores. Aqui nós nos encontramos diretamente do estúdio da TV Premier, TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. Eu até quero comunicar aos radiovintes, onde eu tenho diariamente, de segunda a sábado, pela Rádio Guarujá de Florianópolis, também mensagem de vida, otimismo e esperança, que durante o mês passado, do dia 12 até pelo dia 26, 27, o nosso programa não foi ao ar. Por quê? Porque a Rádio Guarujá foi, quanto eu soube, está sendo vendida para um outro grupo, para outro proprietário. Então, toda uma transmissão ali, eu quero agradecer a nova direção, que me cederam 10 minutos toda manhã pela Rádio Guarujá, das 6h30 da manhã às 6h40, portanto 10 minutos, e almejo a todos, telespectadoras e telespectadores, bem como também a Jaguari e Jaguarito, meu muito obrigado, porque eles nos cederam um espaço de uns 7 minutos também no programa deles, diariamente, durante muitos anos. E, igualmente, almejo a nova direção, novos proprietários da Rádio Guarujá, agora sob nova direção, a todas e todos, para quem eu não consegui ainda entrar em contato, uma feliz, maravilhosa e santa Páscoa do Cristo ressuscitado. O Cristo Jesus, quando aqui, há 2000 anos atrás, mais ou menos, pouco mais, passava pela Palestina, por Jerusalém, por todo aquele Oriente com os apóstolos, os 12 apóstolos, um deles depois foi aquele que traiu, que vendeu Cristo Jesus por 30 moedas de prata. Mais tarde, os apóstolos, sob a coordenação de São Pedro, eles, reunidos, elegeram um substituto no lugar do Judas Iscariotes, na pessoa de Matias, e tornou-se um grande santo igualmente. Então, as nossas saudações, e desejamos ter sempre as bênçãos, a proteção do Cristo ressuscitado. Aliás, a única pessoa entre os trilhões e quatrilhões, somente Deus sabe quantos seres que desde o início do mundo habitaram esse nosso pequeno planeta Terra, e o único que ressuscitou com o seu próprio poder. Veja bem, eu sempre tenho dito com o seu próprio poder. Cristo Jesus, ou mesmo uma santa ou um santo, que Deus deu também o poder para intervir e para fazer que aquele morto, aquela pessoa morta, ressuscitasse. Mas sempre quem faz o milagre é Deus. A graça que nos concede é Deus, nosso Pai Criador, aquele que criou este mundo maravilhoso. E se você começar a meditar um pouco,
Olhe, por exemplo, uma flor, uma orquídea, é considerado como que as japonesas, as moças ou senhoras japonesas que pintam maravilhosamente bem, mas elas mesmas reconhecem que não chegam à perfeição de uma orquídea natural. Eu fico, às vezes, pensando, uma flor, uma rosa, ou mesmo uma orquídea, ou seja, a flor que quiser, ou mesmo a planta, coloca essa semente na terra e depois de dias ou de semanas está ali uma pequena arvorezinha que vai se desenvolvendo, que vai crescendo e que amanhã depois, às vezes leva mais anos, floresce e nos traz os maravilhosos frutos ou as flores maravilhosas. E nós, por exemplo, se nós olharmos os trilhões e trilhões de neurônios que estão dentro dessa pequena caixote, desse pequeno caixote, nosso cérebro, o cerebelo, que maravilhas! Basta você apertar um dedinho aqui, beliscando um pouquinho esse dedinho, já a mente repercute que ali está apertando, alguém está apertando esse dedinho. E se for, por exemplo, um outro dedinho, interessante a comunicação. E se olharmos, por exemplo, o nosso coração, aliás, eu acho que eu já disse aqui, é o único ser, o coração também é um ser, não é ser humano, mas é importantíssimo na vida do ser humano. E agora você veja, esse órgão, que é o nosso coração, é o único que não faz greve. Quantas pessoas hoje, graças a Deus, parece que tem menos greve, parece que o Brasil está melhorando, Santa Catarina ao menos, sempre todo mundo trabalhando, lutando e se dando bem, amando a Deus, amando o seu semelhante, mas o coração, desde que nós nascemos, já quando temos no ventre de nossa mãe, 4 meses, já começou o coraçãozinho a pulsar no ventre da mãe. E até o final da vida, dia, noite, ele não para. E ainda bem, olha, eu estou com a idadezinha um pouco mais, que eu sempre agradeço a Deus todos os dias, mais de uma vez pela minha vida, pela saúde, e especialmente 91 anos que eu fiz desde 6 de janeiro. Então agradeço a Deus. E ainda bem que o meu coração está sempre com o movimento de sístole e diástole, aí impulsionando o sangue para todo o nosso organismo. E por que às vezes tem que amputar um dedinho, ou a mão, ou o braço, os 2 braços? Quando o sangue não circula. Então, o dedinho, a mão, ficam ali sem vida. E aí tem que amputar, tem que tirar. É preferível perder uma mão, um braço, do que todo o corpo ser envenenado. E por quê? Porque o sangue não circula por uma razão ou por outra no organismo. E então o coração é o órgão que não faz greve. E devemos agradecer, tem muitos telespectadoras, talvez nesse momento tenha alguma telespectadora ou telespectadores. Padre Pedro, que bom que o senhor falou isso. Eu nem me lembrei de agradecer a Deus. Quantas pessoas que, ainda ontem alguém dizia, Padre Pedro, toda manhã que eu me levanto, agradeço a Deus por não ter o meu coração parado durante a noite. Eu estou um pouco fora do assunto que eu preparei, mas uma reflexão às vezes desperta a pessoa para saber agradecer a Deus.
E assim como agradecemos a Deus, a Cristo Jesus, a Nossa Senhora, as bênçãos, as graças corporais, fisiológicas, as graças espirituais, as graças psíquicas, devemos também agradecer os nossos semelhantes. Por isso Cristo, aliás, Deus, no começo da humanidade, disse: eu sou vosso Deus. Eu sou vosso Deus. Eu quero que vocês me amem numa direção vertical, mas numa direção horizontal, amar os nossos semelhantes. Eu dizia agora, antes de começar o programa, uma pessoa que a pessoa que guarda ódio, ira, raiva, rancor do outro, não é preciso perguntar ao médico, ao psicólogo, ao psicanalista, ao psiquiatra, enfim, ao parapsicólogo. A pessoa que guarda o ódio do outro está reduzindo a sua vida. Não consegue descansar de noite bem, não consegue estudar bem, não consegue trabalhar bem. Por quê? Porque a consciência ali está regurgitando, está ali dizendo: você não está em paz. Quem não está em paz com seus semelhantes, não está em paz com seus semelhantes. Se você, por exemplo, abrir a primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 20, o que é que nos diz ali? Primeira carta, já encontrei, primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 20. O que é que nos diz? Claramente diz o seguinte: a pessoa que diz que ama a Deus, mas não ama o seu semelhante, não é o filho de Deus. Devemos amar a Deus e amar os nossos semelhantes. Então, está muito claro a palavra de Cristo Jesus, onde nós podemos ler, aqui, por exemplo, versículo 20. Então, olha, vamos ler. Se alguém disser: amo a Deus, mas odeia seu irmão, tem raiva de seu irmão, repetir novamente, porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também o seu irmão. Então veja aqui claramente, como estava dizendo, há tantas pessoas, às vezes ignorantes, que têm ódio, têm rancor, têm raiva do seu melhor, e sempre, para da minha vida é uma tristeza, eu me sinto angustiado, eu não durmo direito, eu não consigo estudar direito. Você? Não é o caso dos telespectadoras e telespectadores que estão nesse momento em sintonia conosco. E até em casa, a pessoa que guarda ódio de outra pessoa não sabe dialogar direito com o esposo, com a esposa, com os filhos. É tudo berrando, é brigando, é nervosismo. Bem, eu estou fora do meu assunto, mas como é importante também colaborar para que a pessoa seja feliz. E quando as pessoas que já me disseram ontem, uma pessoa assim dialogou comigo um bom tempo, eu estava preparando o programa, e essa pessoa, porque às vezes tem pessoas que pensam que o outro não tem nada para fazer, e apesar da gente querendo interromper o assunto, a pessoa vai, bem, mas cada um sabe que precisa, às vezes, de uma palavra, de um conselho, que isso é importante. Então, e como eu disse antes, nossas felicitações para todas as pessoas as quais eu não consegui atingir
aqui pela TV ou pela rádio, e que amemos sempre mais esse Cristo Jesus, que veio ao nosso encontro, deixando a eternidade para vir ao nosso encontro, se encarnando. Às vezes tem pessoas, para o que quer dizer encarnar-se? Encarnar-se quer dizer assumir a nossa carne, a natureza humana. E Cristo Jesus em tudo tornou-se igual a nós, menos no pecado. Ele é a santidade por excelência, e não deixando de ser Deus. Jesus Cristo foi a única pessoa que teve duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E ele veio para o nosso bem. Se Cristo Jesus não tivesse, há 2000 anos atrás, mais ou menos, vindo ao nosso encontro, o céu estaria fechado ainda. E vocês se lembram quando nós rezamos o Creio em Deus Pai, quando Cristo Jesus ressuscitou, o que é que nós rezamos? Jesus desceu à mansão dos mortos, porque ali o céu fechado, se a porta da casa, se você esqueceu a chave, a porta da casa está fechada, você não consegue entrar, a não ser que alguém lhe traga a chave, ou você vai em casa buscar a chave, ou arrombando a porta, assim como os ladrões fazem, dá um prejuízo danado. Bem, então Cristo desceu à mansão dos mortos para dizer às pessoas, olha, agora o céu está aberto, vocês todos que viveram a semelhança de Cristo. O que nós ouvimos domingo passado na leitura? Jesus passou por esta vida fazendo bem. Procuremos nós também sempre fazer o bem. E você ali se sentirá mais feliz, mais alegre, do que sempre ter um rosto brabo, um rosto intenso, um rosto triste, um rosto angustiado. Quando é que isso acontece? Quando a pessoa está longe de Deus. E por isso, se você abrir a Bíblia Sagrada em São Tiago, capítulo 4, versículo 8, o que é que você vai ler? Então, São Tiago, capítulo 4, repito, aí você pode olhar na sua Bíblia. Então, capítulo 4, versículo 8, está aqui bem claro. O que é que diz Cristo? Que quer a nossa felicidade. Aproximai-vos de Deus, e Deus se aproximará de vós. E, então, claramente, se nós nos aproximamos de Deus, se nós vivemos na graça, se nós vivemos na amizade com Deus, a nossa vida é outra. É como alguns me perguntaram agora, ontem, para o que quer dizer mesmo? Porque nós devemos viver como ressuscitados, como Cristo. Viver na amizade com Cristo, viver na amizade com todas as pessoas, viver na graça, viver na luz, não nas trevas, não no demônio. Deixa o demônio viver nas trevas, na escuridão, na inimizade com Deus. Ele que quis assim. Então, mas nós procuremos. Como você faz, você sempre... Por isso a pessoa que cometeu alguma falta grave, algum pecado, o que é que acontece? A consciência logo fica ali dentro, cutucando a pessoa, até que a pessoa então recebe a graça de Deus. Pela confissão, mediante o ministro sagrado, o presbítero, o sacerdote, o bispo, que por meio da ordenação sacerdotal,
recebeu essa grande graça de dar o perdão. E se você abrir São João, capítulo 20, o que é que você encontra lá? Lá, veja São João, capítulo 20, já estamos aqui, capítulo 19 de São João. O que é que diz? Capítulo 20, versículo 22. Depois Jesus disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, se lhes são perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, se lhes são retidos. Então, por isso a Igreja Católica aconselha que durante a Quaresma, as paróquias, os sacerdotes, dê a chance de mais das pessoas fazer a sua confissão. Então determinam, convidam padres, fazem um mutirão das confissões, os padres de uma paróquia, ou o padre de uma paróquia ajuda na outra, e vice-versa, para que as pessoas possam confessar-se. É um cansaço para o padre, claro. Eu nunca me esqueço uma vez, eu atendi 14 horas, faz anos, numa paróquia, 14 horas de confissão, sem me levantar, escutando, aconselhando e falando, em nome de Cristo. O padre não perdoa em nome dele. A bobagem, a pessoa, eu recebi o perdão do padre. Sim, o padre é um instrumento, assim como o padre dá a unção dos enfermos para uma pessoa enferma. O padre é um instrumento, mas quem dá a recuperação é Deus. Então deve fazer essa distinção. Aliás, eu vou entrar um pouco mais no assunto que eu devo fazer, mas vamos agora ler, por exemplo, sobre o Evangelho o que é que nos diz São Mateus, capítulo 28, versículos 1 a 10, onde fala da ressurreição de Cristo Jesus. São Mateus, vamos procurar aqui a Bíblia. A minha Bíblia já está meio soltando as páginas, já é a terceira Bíblia que, quando me consta, que já está, como diria o alemão, está caput, está já bem destruída de tanto que foi usada. Olha, capítulo, então, 28. Versículos 1 e seguintes. Depois do sábado, quando amanhecia o primeiro dia da semana, domingo, Cristo não ressuscitou no sábado, que ele queria que nós santificássemos dias Domini, o dia do Senhor, repetindo, depois do sábado, quando amanhecia o primeiro dia da semana, Maria Madalena, quem era Maria Madalena? Ui, coitadinha, aquela pecadora que foi usada por uns homens, não sei o quê, e quando a encontraram lá numa situação de pecado, o que é que os homens fizeram? Talvez muitos homens que ali pegaram pedras e correram atrás dela, ela, coitadinha, ninguém de nós gosta de morrer sendo apedrejado. E ela, sabendo que Jesus estava na casa do Simão, ela correu lá pedindo socorro. Mas os homens sem vergonha, muitos deles sem dúvida nenhuma, a tinham ousado. E diz que ela era uma moça muito bonita. Disseram: Jesus, Jesus, nós estamos aqui com pedra porque pegamos essa moça ali em pecado. O que é que Jesus... Ai, meu Deus, Jesus estava com os apóstolos, o que é que Jesus disse? Deu uma lambada nesses velhos.
quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. Leia a Bíblia Sagrada. O que é que nos diz a palavra de Deus? A começar pelos mais velhos, as pedras foram caindo e eles, cabeça baixa, foram embora. Você veja só. E ela ficou ali, diante de Cristo, com os apóstolos. O que é que Jesus disse? Que coração maravilhoso. Alguém te condenou, mulher? Não. Que alegria para ela. O que é que diz Jesus? Ninguém te condenou, nem eu te condenarei. Vai em paz, não peques mais. E o que é que aconteceu com ela? Dali em diante, uma verdadeira mudança de vida, uma verdadeira conversão. Acompanhou Nossa Senhora e outras, Maria de Salomé, Maria Itália e os apóstolos, e foi evangelizando, e todo mundo aderindo a Cristo Jesus. Mas olha, eu estava aqui lendo, mas eu vou falar com as próprias palavras, né? Então, Maria Madalena, mas é melhor se eu seguir aqui, eu sei que no nosso tempo está findando. E Mateus, então, capítulo 28, diz bem claramente, capítulo 28 está aqui. Então, a Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo, e eis que houve um violento tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra que estava na boca da sepultura e sentou-se sobre a pedra. Resplandecia como relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. E o anjo então disse: vocês estão procurando Jesus? Não está aqui, ele ressuscitou, como disse. Leiam, por exemplo. Aliás, eu tenho aconselhado as pessoas ler os 3 últimos capítulos. São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, para ver o que aconteceu nas 25, 30 horas no final da vida de Cristo Jesus. Aquele processo, toda aquela calúnia, aquela baboseira em cima de Jesus. O próprio governador Pilatos, o que disse? Mas como vou condenar um homem inocente? De modo algum. Mandou buscar uma bacia com água, o que ele fez? Lavou as mãos e disse: eu sou inocente do sangue desse justo. Bem, irmãs e irmãos, prezados telespectadores, procuremos sempre seguir a mensagem de Cristo, seguir os 10 mandamentos que Moisés recebeu lá no alto Monte Sinai, e nós seremos muito mais felizes, muito mais alegres, muito mais otimistas, enfrentaremos com mais alegria os sofrimentos desta vida e com a recompensa um dia na eternidade. Nosso programa também passa tão rápido, mas é uma alegria poder eu comunicar aqui, ser o instrumento nas mãos de Deus, para levar uma mensagem positiva para todos os telespectadores e telespectadores, sempre nas terças e quintas-feiras, das 3 às 3h30. A mensagem de vida e otimismo. Agora, então, saúde, paz, alegria, felicidades, acompanhado das mais ricas bênçãos da Trindade Santa, com também as dores de Nossa Senhora, e agora também a bênção da água, a bênção em favor dos doentes, enfermos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome com muita fé essa água. Quantas pessoas já me disseram: Padre Pedro, essa água abençoada, depende da fé de cada um. Tome.